Olá pessoal, eu sou o professor Kleber Paganelli aqui do curso Rico Domingues e estou aqui para trazer uma dica de direito processual do trabalho. Você que se prepara aí para carreiras trabalhistas, em especial TRT, fiquem atentos nessa dica que é bastante cobrada em provas de concursos públicos. A dica tem a ver com a figura do preposto na Justiça do Trabalho. O preposto ele está tratado no artigo 843, parágrafo 1º da CLT. Veja só. O preposto é aquela figura que vai atuar enquanto representante da parte no processo, da empresa. O preposto ele pode ser, segundo o parágrafo 1º do 843, qualquer gerente, o empregador pode se fazer substituir no processo, em audiência, pelo gerente ou qualquer outro preposto que a empresa possa encaminhar. Porque, vejam, nem sempre pode ir o sócio da empresa, os diretores da empresa, o dono da empresa. É inviável. Então, a empresa pode encaminhar um representante ali, que será o preposto. Qual é o detalhe? Esse preposto, as afirmações que ele der em audiência, vinculam a empresa. Ele está ali na figura de parte no processo. Inclusive, ele não firma compromisso de dizer a verdade, na medida em que isso ocorre com as testemunhas. O preposto está enquanto parte. O que diz a CLT? Que o preposto tem que ter conhecimento dos fatos e cujas declarações obrigarão o proponente. O que ele disser vai obrigar a empresa. Muito bem. Qual é o único requisito que a Constituição traz para a figura do preposto? A Constituição não, desculpa, a CLT. O único requisito é o quê? Ter conhecimento dos fatos. E perceba que conhecimento dos fatos não quer necessariamente dizer ter presenciado os fatos. É bastante comum em provas de concursos eles darem a entender isso. Olha, o preposto tem que ser aquela pessoa que tenha presenciado os fatos. É aquela pessoa que tenha trabalhado junto com o reclamante, aquele que entrou com a ação. Não, não é nada disso. Ter conhecimento dos fatos é, alguém explicou ali, ele pode ter até visto. Coincidentemente, pode ser o gerente, o supervisor ali, que presenciou todos os fatos. Né? Mas não necessariamente. Imagina que tivesse sido o dono da empresa. Você acha que ele presenciou os fatos e tudo que aconteceu com aquele empregado? Não necessariamente, mas alguém explicou para ele. Alguém foi lá, explicou em detalhes, etc. E aí ele tem que ir bem, né, ciente dos fatos que estão sendo objeto do processo trabalhista para não ter problema para a empresa. Né? Muito bem. Então, o único requisito que a CLT impõe é o quê? Ter conhecimento dos fatos. Muito bem. Só que aí nós temos que ir para uma súmula do TST. A súmula 377 do TST. Ela nos traz mais um outro elemento que não está na CLT. Além de o preposto ter conhecimento dos fatos, em regra, ele precisa ser, ele tem que ser o quê? Empregado da empresa. Em regra, o preposto deve ser empregado, além de ter conhecimento dos fatos. Muito bem. Então, CLT só fala em ter conhecimento dos fatos, mas a gente precisa aliar esse requisito à súmula 377, que diz, olha, em regra, o preposto também tem que ser empregado. Muito bem. Agora vem duas exceções importantes. O preposto não precisa ser empregado em duas situações. Primeira hipótese, quando se trata de microempresa ou empresa de pequeno porte. Então, o preposto, não precisa ser empregado quando for microempresa ou empresa de pequeno porte. Nessas duas hipóteses aí, não há exigência de que o preposto seja empregado. A empresa poderia mandar alguém, outro terceiro, que tenha conhecimento dos fatos. Isso é importante, esse requisito mantém. E qual é o outro requisito em que o preposto não precisa ser empregado? Qual é a outra situação, melhor dizendo? Vínculo de emprego doméstico. Vínculo de emprego doméstico são as duas exceções da súmula 377. Porque, veja, o empregador doméstico, que foi demandado na Justiça do Trabalho, a sua ex-empregada entrou com uma ação. Aí ele quer mandar um preposto. Ele, às vezes, é uma pessoa física, é a família. Como é que ele vai mandar um preposto que seja empregado? Pois, ora, a única empregada que ele tinha entrou com ação contra ele. Então, neste caso, ele poderia mandar um outro familiar, por exemplo, desde que tenha
conhecimento dos fatos. Então, resumo da ópera. Como regra, preposto tem que ter conhecimento dos fatos e tem que ser empregado da empresa. Excepcionalmente, não precisa ser empregado quando? Quando se trata de microempresa ou empresa de pequeno porte ou no caso de vínculo de emprego doméstico. Beleza? Fiquem ligados, cai muito o tema preposto em provas. Ok? E convido a todos aí então a nos encontrarmos no nosso curso específico. Eu vou ministrar as disciplinas tanto de Direito do Trabalho quanto de Processo do Trabalho. Beleza? Bons estudos a vocês e até mais.